Vamos iniciar a estudar as mensagens que vão nos preparar para a casa de paz. E o primeiro tema desse esboço... O esboço vai ser o mesmo? Não, o esboço é um pouquinho diferente. Vai mudar esse ano? Não, a casa de paz. Quando o esboço... O esboço é o mesmo. Os esboços são os mesmos. A gente já decorou aquela apostila já, né? Administra aquilo ali que vamos na frente do trabalho. Então, eu vou fazer aqui. Então, o primeiro tema que nós vamos estudar essa semana é Desamarrando o Valente. Até o motivo pelo qual eu coloquei a metanoia do jeito que nós fizemos aqui. Porque nós vamos tratar um pouquinho sobre... Desculpa cortar, mais importante, depois eu acabo esquecendo. A Nath não vai poder participar, né? Ela pode como auxiliar? Pode como auxiliar, ela não pode liderar. Ela Eu pode tô até liderar também, preocupado. né? Eu tô até vendo essa questão, porque ver como é que vai estar a sua situação também, você vai poder participar. Ai, gente, vários não para a minha vida todinha, Jesus amado. Depois, no finalzinho, eu falo sobre isso. Deixa eu focar aqui na mensagem. Você nem se comprometer. É, Que a agora casa não dá pra de... descer, Não, que a casa de paz é uma coisa muito longa. Aí você vai se comprometer e depois Vai tem que depender faltar, desses ruim, 23 dias, né? Depois, no final, a gente fala melhor sobre isso. É que no final eu vou estar aqui, por isso que eu já falei. Não, tudo bem. Aqui eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês podem citar, vocês conhecem algum valente dentro da Bíblia? Um personagem bíblico que foi um grande valente? No caso, você fica quieto que você estava na célula ontem. Você não vai falar. Mas os demais aqui. Eu falei que você é legal. Na Bíblia. Davi. Parabéns, falou um. Você devia ter esperado isso falar. Ó, você é filha do chefe aqui, faz um tempo. Mas parabéns, quem mais? A gente tem que parar com esse negócio de filha de pastor, porque é chato, velho. É, não põe Tem que essa... ter. Eu sei porque eu acompanho a Bíblia e é muito chato você ficar rotulando a pessoa. É, vamos tirar Eu esse sei. rótulo dela. Eu sei. É a filha de pastor. Não, mas eu não tô assim, hipótese alguma querendo zoar. É, vocês falem primeiro. Não, Porque é deixa chato ela... mesmo. É sério, deixa Deixa ela Não sei. participar. Deixa Não ela sei. fingir. Vamos fingir que ela não é filha do Não, pastor. tudo bem então. José, exatamente. Ela José. tem que saber de qualquer jeito. José seria considerado um valente? José é legal, pô. José é maneiro. Ok. Foi? Quem mais aí? Fala do Zé que eu Quem sou mais? do Zé. Ai, Quem tô mais? quieta, porque todos que eu pensei, ela já falou. Quem mais valentes aí Aí tem? você fica calando, não fala, pode falar. Ah, se eu não falo, eu não posso. Aí quando eu falo, vocês brigam. Dá uma oportunidade para outras pessoas falar. Os outros não falam, Você essa parada, aí eu vou ficar assim, ó. Estamos criando um monstro. Quem mais? Qual mais? Deus, né? Qual mais valentes aí podem ser citados aí? Noé. Noé pode ser considerado um valente pelo grande feito que ele fez. Estevão, porque foi o primeiro mártir, foi o primeiro a defender a fé em Cristo. Depois, Explica aí. Sério? Fala, você explica. Quem foi Estevão? Eu não conhecia. Tem que explicar, não adianta falar o nome da Bíblia. Tá. Se você não lembra, sabe você Ela vai. também não. depois você vai lá em Atos. Tá lá em Atos, relativo sobre esse cidadão aí. Mais algum valente aí que vocês saibam? Quem foi Abacu? Hércules, ah não, ele não tá na Bíblia. Quem é Abacu? Abacuque foi um profeta. Bom, vamos aqui. Tem alguns exemplos aqui de valentes que já foi ministrado várias vezes aqui na Sé, os pastores ministrou, o pastor Henrique também já ministrou várias vezes. Davi, Gideão, Josué, Isaías, Paulo, os valentes de Davi, Sansão, Daniel e seus amigos. Tem tantos aí valentes que fizeram a história e que... Não. Alguns foram profetas. Tem a classificação. Tirando os profetas. Eu quero que um de vocês abra em Mateus 12, 29. Alguém amarra um pouco daí, né? Pelo amor de Deus. Pode? Esse é a fita. Onde você... Tá falando de estação, gente. Gente, presta atenção. Vamos focar aqui, gente? Vamos lá em Mateus 12, 29. Aí eu vou pedir para um de vocês gentilmente ler. Bem mais do que você tá falando. É, vai saber o que você tá falando. Mateus o quê? Até lá, atenção. 12, 29. Não pode trazer o celular, vamos ler? Pode não. Até uma coisinha, tudo bem que hoje a tecnologia, ter o aplicativo no celular,
mas procurem trazer a Bíblia, porque nem sempre o celular nos dá, Até agora não é. que nem sempre o celular nos dá uma ajuda. O celular às vezes trava, é uma treva pura. Não que seja errado, tudo bem, mas procurem trazer sempre a ferramenta principal. Pode ler, Stephanie. É só o 29 só. Ou como pode alguém entrar em casa do homem, valente, e furtar os seus bens, se primeiro não manifestar o valente, saqueando então a sua casa? Tá certo, então. Esse é o versículo-chave que nós vamos usar, que é algo que nós temos que ter para passar pela casa de paz. Nós temos que ser valentes, porque nós não sabemos em que território nós vamos entrar. Mesmo que um exemplo, às vezes essa casa de paz seja um parente, um amigo, um primo, a gente não sabe como é que é lá dentro, a não ser a pessoa que indicou. Então a gente não sabe como é que vai ser lá dentro. Mas quem seria o valente nesse caso? Simbolizando, trazendo os heróis da Bíblia, o valente, ele era um lutador, era um protetor, era um provedor, aquele que guardava, aquele que lutava, defendia sua casa, sua cidade, seus dependentes. Ele praticamente tinha a responsabilidade geral até de, se possível, morrer. Se fosse preciso, morrer pela sua pátria, morrer pela sua família, morrer pelos seus líderes. Isso naquela época e hoje nos países aí que estão em guerras. Mas nos dias de hoje, quem seriam os valentes? Agora deixo vocês responderem. Quem seriam os valentes hoje? Pastores. Vai mais fundo. Eles são uns dos valentes, sim. Mas quem mais? Nós. Os valentes de hoje, praticamente, estão aqui em nosso meio. Stephanie até Esses valentes de hoje são homens, mulheres de Deus. O pai que trabalha, a mãe que trabalha, sustenta sua casa, o esposo que é fiel, a esposa fiel, a mulher virtuosa, filhos que obedecem a pais. Também esses são considerados valentes do Senhor. O discípulo leal, o membro da célula, o líder de ministério, os pastores, como foi dito, todos esses são valentes de hoje. Mas se vocês perceberem, tem algumas condições aqui no meio, que são condições que nós temos que ter para podermos ser valentes. A mulher, para ser valente, ela tem que ser virtuosa. O homem, para ser valente, tem que ser fiel. O filho, para ser valente, tem que ser obediente. O membro da célula tem que estar na célula, não apenas com o intuito de ver os amigos, que às vezes só é possível se ver no fim de semana, mas também para servir a Deus, com o propósito de buscar a Deus. Essas são as condições, além de tantas outras que nós temos que ter, para nos tornarmos valentes, fiéis. Lá em João 10:10, Interrompendo um pouquinho, ela perguntou o que é virtuoso. uma mulher virtuosa seria uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa que honra o seu marido, honra a sua casa, as amizades que tem também, porque... Ô meu, muita gente vai honrar, né? Não, porque, infelizmente, tem muitos relacionamentos aí que terminaram, seja casamentos ou namoros, em que, um exemplo, seja a esposa ou seja o marido, tinha ciúme das amizades que ele já tinha há muito tempo. Infelizmente, por não haver uma concordância, não haver um relacionamento, não haver uma troca de ideias, conversar tudo antes, infelizmente se foi. Mas um relacionamento mudando é sempre assim. Tipo, um querendo mudar o outro. Não existe um consenso. Por exemplo, tem uma coisa, não aqui querendo em hipótese alguma provocar discussão, mas isso me dava raiva. Nos meus tempos de escola, isso já tem mais de 10 anos, olha as conversas que as meninas falavam na sala. Que mulher que namora pode ter amizade, mas o homem não. Que homem também fala a mesma coisa. Que injustiça é essa? Ou seja, nos dá a intenção, Tudo errado. nos dá O relacionamento começa tudo errado. nos dá a intenção de o quê? Que só os homens traem e as mulheres não? Tem um determinado programa de televisão aí que eu detesto, que é o Teste de Fidelidade. Aquele programa é a maior sacanagem pura. Eu digo a vocês porque algumas vezes eu já vi. Não vou mentir aqui, não vou esconder. E ela é tudo fácil. Aí... Ah, você assiste, né? Não, Quem não. nunca assistiu o teste de fidelidade?
necessidade. Não, aí... Se eu vi um pedaço, mas não. Não. Não, mas ali dá pra Não, mas ver. agora eles estão. Você também, Não, agora eles estão. Não, acho que eu não vi, não, gente. Não, sério. não é que eu assisti, Quem eu vi faz pedaço. programa? É o do João Pepe. Não, Ah, não assisti, aí... não. Aí vai lá. Eu assisti uma única vez, eu me Eu não senti assisti, eu não tão gosto. constrangida, eu falei, meu, que merda é essa que eu tô vendo? Aí... Sim, eu também. Daí- Aí vão lá, aí vão lá, geralmente é mais mulheres que vão, promove o teste e Eu já diz ouvi que... falar, mas nunca assisti, não. E depois chama o homem de safado, vários palavrões lá, dizendo que ele traiu. Em primeiro lugar, Aí a primeira coisa que ele fala, eu sou homem. em primeiríssimo lugar, ali o culpado não foi a pessoa que traiu, foi quem promoveu o teste. Ninguém mandou. Quem enviou o teste. Não, mas ali. Ninguém mandou procurar. Não. Porta. Não, é sério. As mulheres Foi, foi, Você vê o porte da mulher que vai Não. lá, aí você vê. não, Ó, 20 e pouco. Não. 20 e pouco. não, Né? não, ó, Você tem duas, minha filha. Eu assisti uma vez. Oh, meu Deus do céu. Prossiga, Misericórdia. Chay. deixa eu prosseguir aqui o assunto, mas é só, Então, isso não é mulher virtuosa. mas é só, Não é. mas é só, Virtuosa é qualidade, mas é só tem qualidade. só pra gente, Mulher virtuosa. só pra gente sair do foco aqui. Ali, o culpado não fica sendo a pessoa que traiu, foi quem provou o teste. Virtuoso. Porque nesse caso aqui, Mas o pai não é crente, tá? porque nesse caso, a gente entra numa coisa. Não existe homem santo, homem fiel, não existe mulher santa ou mulher fiel que se vê um homem escultural na frente e uma mulher escultural na frente e não resista. Não tem isso. Mas isso não significa que não são fiéis. A própria Bíblia diz que nós não devemos fazer a vontade da carne, nós devemos fugir. Se a gente ficar, é óbvio que a gente vai. Se a gente dando mole, você vai fazer o quê? Vai. Meu Deus. Vai cair, né? Eu pensei que Não, fosse- você vai falar assim, É. ai meu Deus, tô meio louco, mas tô indo embora. Então, Já fecha o olho, já então aí entra na sua questão de ser uma mulher virtuosa, que são as condições. Em João 10,10, que é muito conhecido, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós citamos aqui na metanoia situações que têm nos impedido de ficar perto de Deus. E hoje, esta é a estratégia que o inimigo tem usado para nos afligir, para nos tentar prender. O nosso valente de hoje é essa situação que nos domina. Que cada um aqui citou, quem sabe outras que vocês não falaram. Às vezes o desemprego, o desânimo, às vezes uma falta de fé, às vezes uma enfermidade, sei lá, às vezes o seu relacionamento não está indo bem, sua casa não está bem. São essas situações que o inimigo está usando no dia de hoje para afligir o nosso coração. Que é, no caso, aonde nós temos que deixar bem seguros, não é só a nossa casa material, é o nosso coração. Eu até ouvi uma vez que o coração, ele tem a chave apenas pelo lado de dentro. Quem abre é só você. Então você tem que manter essa porta do coração bem fechada. Mas de que forma? Orando, confessando, como nós falamos aqui, as situações que te afligem, para que esses valentes sejam amarrados e vocês possam continuar caminhando com Deus, que eu até falei ontem. Imaginemos que lá, já estamos na época da casa de paz, estamos fazendo a casa de paz, só que você vai fazer a casa de paz de qualquer jeito. E aqui, eu não estou sabendo da situação de vocês, nem a Thelma está sabendo, nem o Alan está sabendo, e de repente manifesta um demônio dentro da casa, e é você que vai ter que expulsar, não tem outro. Não adianta, não. Não adianta chamar pastor, discipulador e tá lá e manifesta o demônio. Aí você vai expulsar o demônio. Se você não está com o coração limpo, não está em vida com Deus, o demônio vai zombar da sua cara. O demônio vai zombar. manifestou e botou ele, pagou ele. O demônio vai zombar da sua cara, vai revelar o que está acontecendo com você, fora te dar um pau ainda, se for doido. Então, você tem que amarrar esses valentes, cercar o seu coração, lógico, a sua família também, mas... Uma intimidade muito boa com Deus. Exatamente. Tem algumas citações aqui, eu não vou nem perguntar isso a vocês, porque nós fizemos na metanoia, que é situações que o diabo tem amarrado os valentes. E uma das situações é o pecado. Quem pode abrir em Hebreus 12:1? Hebreus 12:1. Já viu? Vai ser 2 versículos em Hebreus que nós vamos ler. O versículo 1 e o versículo 4.
Vão ser 2 versículos. Aí um lê o versículo 1 e outro lê o versículo 4, por gentileza. Pode ler um? Pode. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. Foi até o versículo que a pastora Giane citou, que gerou a proposta que você fez do jejum pela intimidade. Foi esse versículo. Quem lê agora? Apesar que esse negócio já estava falando com a gente desde Exatamente. a última lição do Exatamente. campeonato, né, Nath? Você vê como é que Deus é. Quem leu o 4 agora, por gentileza? É Deus que tem. 12:4. Foi lido 12:1, aí vai no versículo 4 agora, por gentileza. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Ok. O pecado é uma das maneiras que tem nos impedido de prosseguir. Tem sido um valente que todos os dias nós temos que amarrar. Mas de que maneira que nós vamos fazer isso? Resistindo. Eu até citei um exemplo ontem, o Grace estava lá e viu. Eu vou citar este exemplo e você vai simbolizar como o valente que está atormentando vocês. Vamos imaginar que tem um bolo de chocolate aqui na frente. Eu sou um chocolatra assumido. Eu amo chocolate. E daí você está vendo aquele bolo de chocolate e aquele bolo de chocolate está tentando você, que você está com vontade de meter o garfo nele todinho. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Olhar e dizer: Deus, Deixa eu comer. calma, mas esse bolo, Não, eu vou pensar assim, esse bolo tem pimenta. ele vai representar o valente que está te aprisionando. Aí você tem que olhar e dizer: Deus, ele tá bom, eu tô doidinho para descer o garfo nele todinho, mas não dá. E vai embora. Há pecados que dá pra gente encarar de frente, mas tem outros que não dá. Como nós citamos sobre um homem ou uma mulher escultural. Não dá pra encarar de frente, você tem que fugir. Você fala assim, ei, beleza, por causa de Deus. Aí não tem como. Mas tem alguns Vamos lá pra igreja. Mas tem alguns pecados que dá para você encarar de frente. Como nós citamos há umas semanas atrás. Você vai repreender um irmão do porquê ele não foi na igreja e ele vai vir tratar você com ignorância. Dá para você encarar de frente. Que maneira? Deu uma porrada na cara dele. Não. Errado. Eu aprendi uma vez em aula de administração. Quando uma pessoa vier com ignorância para você, você simplesmente vai tratar ela ao contrário. Com bondade. Um exemplo, ela veio, soltou os cachorros em cima de você. Você olhar para ela, é só isso que você tem para dizer? Tenha um bom dia. Mas também tem aquele lado, Thiago. Se você souber a forma que você vai falar com a pessoa, não tem como ela não vir com 10 pedras não. Porque depende da forma que você vai falar com Não, ela. tem pessoa que, mesmo você falando... Não. Mesmo você Não é? falando... Tem essa situação também. Não, mesmo Agora, você se falando, você mesmo chegar, você falando Pô, educadamente... meu, por que você não foi pra igreja? Não, Ele não. vai te responder como? Não, mas tem mesmo pessoa falando educadamente... Não, sim, ela, claro. ela já Mas eu tô falando que ela tem já essa situação ela também. tá com coração rebelde. Vamos lá, Bê, vamos lá. Não, sim, eu sei. Eu tô falando que tem essa situação também. Não te interessa. O que você quer saber? Então, mas aí, Tem as duas situações então, também. mas aí são, Mas a gente tem que saber se portar nas duas. mas aí no caso, Sim, eu tô dando um Não exemplo. adianta eu falar pra ela que ela não foi na igreja hoje e não foi no... mas aí Não, nesse eu caso, acho que você tem que chegar assim, aconteceu alguma coisa, você tá fazendo... Por que você tá fazendo isso? Tudo sua vida. mas aí nesse caso, Eu tô com problema, mas você vai lá e fala, mas aí nesse caso, como nós, Deus que seja. mas aí nesse caso nós citamos aí duas formas. Há pecados que dá pra gente encarar de frente e outros não. Que esse é um que dá pra gente encarar, porque aí a gente tem que segurar os ânimos e... Uma segunda questão que nós acabamos abordando na metanoia, nós invertemos tudo aqui hoje. Inversão de valores. Aqui basicamente o esboço inteiro foi ministrado, baseado parte no que a Giane ministrou e parte no que o Vanderlei ministrou. O que tem de pessoas hoje em dia invertendo valores, que aqui nesse caso são esses valores imorais que estão aí no mundo, deixando que o errado seja o certo e o certo seja errado. Mas aqui não é falando das pessoas que não conhecem a Deus, e das pessoas que conhecem a Deus. Infelizmente tem muitos irmãos nossos em Cristo que estão invertendo esses valores.
achando que o errado é o certo e o certo é o errado. Mas não. A Bíblia nos dá a base, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, já falei sobre isso muito tempo atrás. Você pode matar, pode roubar, cheirar maconha, fazer o que você quiser. Mas você sabe que no grande dia tu vai prestar contas com Deus. Então você tem que entender que existe uma inversão de valores. Fora a outra que é a prioridade. Pessoas que, infelizmente, estão priorizando casa, priorizando casamento, priorizando faculdade, priorizando tantas coisas, deixando Deus de lado. Deus tem que ser a primeira. Exatamente. Não que você não vá pensar nessas coisas, se focar nessas coisas, mas colocando Deus em primeiro. Então aí entra... Então aí já vem duas questões de inversão de valores. Então, o pecado, que nós temos que eliminar, inversão de valores, mas também vem o desânimo e a cegueira espiritual. Alguém lê Mateus 12, 22, por gentileza? Mateus 12, 22. Mateus 12, 22. João, a menina tá em Mateus. Eu tô terminando. Pode ficar tranquilo. Pode ler então. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudou falava e via. Ok, então. Aqui está falando sobre duas situações: cegueira e mudez. Até o versículo que eu falei na metanoia encaixou um pouquinho. Confessai as vossas culpas. Infelizmente, o povo de Deus hoje em dia está tendo esse problema. Nós reconhecemos que temos pecado, mas não queremos enxergar que estamos errados. Mas, Thiago, tem uma coisa. Eu que nem ouvi um vídeo do pastor Rodrigo Menezes, não foi assim, é um canal que eu sigo. Eu vivo seguindo o canal, gente. Mas só que aqui tá, hoje em dia o valor da igreja está sendo revertido. Hoje em dia as pessoas elas vão para o encontro contra o que elas fizeram, os pecados que elas fizeram, mas depois que volta, que recebe um cargo, que faz alguma coisa, a igreja em si ela é um lugar para tratamento, certo? Se você tem alguma coisa errada, você se trata. E não adianta você falar que não erra, porque todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas as pessoas quando erram, parece que tem medo do que fez. Exatamente. O que será que a Natália vai falar de mim? É. Foi lá na frente e recebeu oração. Então quer dizer que as pessoas estão errando, estão preferindo esconder os seus erros, esconder as suas escorregadas, do que contar. Tipo, prefiro viver na aparência, tô bem. Ninguém sabe que eu fiz isso. Aí vai deixando a coisa, como dizer assim, feder. Aí depois que vem à tona, aí depois que faz uma coisa pior. E hoje em dia a gente vê em várias igrejas que é isso que está acontecendo. As pessoas têm medo de falar. E a igreja é para você falar. Não é para você ter medo de falar. É para você falar o que está acontecendo. Não é para você ter medo de errar e falar. Não. É exatamente o que vai falar aqui na frente. Que o mudo é exatamente isso. Ela sabe que está errado, reconhece que está errado, mas tem medo no caso aqui. Vamos supor, se o Grayson tem um erro, tem medo de me procurar. Se alguma de vocês tem um erro, tem medo de procurar a tela. O que há de mais nisso? Pra que eu vou contar pra Natália? O que será que ela vai pensar de mim? Nossa, a Fernanda fez isso? Não, mas todo mundo erra. Exatamente. Então é isso. É pior você permanecer com o seu erro dentro de você do que você confessar e Deus te perdoar por bola pra frente. O inimigo não tem nada contra você pra te acusar. Então o que nós temos que fazer é tomar cuidado nessa questão. Quantas pessoas, infelizmente, que nós ficamos sabendo na igreja, que já estavam exercendo o ministério com o pecado dentro do coração e depois veio à tona? E o tratamento foi pior. Que não vou nem citar nomes aqui. Mas é isso que nós temos que tomar cuidado. Em Lucas 11, 21. Quem que lê agora Lucas 11, 21? Rapidinho já, que tem ainda o Simub da hoje. Não estava sendo de terça e sexta o Simub? Não estava sendo de terça e sexta? 21 o quê? 11, 21. Lucas 11, 21. Ah, tá. Achei. Deixa eu ler, Té. Deixa eu ler dessa vez? Não achou ainda? Eu tô 21 reais. Lucas 11, 21. Ai, lê. Lucas 11, 21. Boião. Só vai, você tá aí. Só. Não, é que ela tá guarda dele. Ah, meu filho. 21. 21 reais. Meu Deus, Fernanda. 21. Ô, Jeová. Vai, meu filho. Quando mais Não, ela tá aqui com o negócio na mão e não lê, mano. Já achou? Quando o valente guarda o seu armado,
em sua casa, em segurança estão os seus bens. Aí eu deixo a pergunta para vocês. Como é que o valente tem que estar? Preparado? O que mais? Atento, atento. É isso que nós temos que fazer durante, não apenas esse período da casa de paz, mas em todo o tempo. Pecado em você. O que é, mano? Nós temos que, em todo o tempo, estar... Pegando em mim, eu falo. Em todo o tempo estar... Vai embora, vai! Em todo o tempo estar preparados e armados para a batalha.